Tá me escutando? Opa, maravilha! Tá no ar, tudo certo? Podemos começar? Show de bola. Boa tarde, pessoal. Bom dia, quer dizer, boa noite, né? Já tá noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, se alguém estiver assistindo a gravação depois. Bom, meu nome é Vitor Fragoso. Vou fazer hoje uma palestra sobre o 5G. Tá? O nome dessa palestra é Desmistificando o 5G. Vamos apresentar brevemente aqui. Tá? Eu sou Field Application Engineer. Tá? Significa que eu trabalho com sistemas embarcados em uma fabricante de módulos celulares chamada Fibocom. Tá? Eu dou suporte no desenvolvimento de projetos. Eu sou campuseiro desde 2010, já faz um tempinho que eu estou aqui participando desse evento com vocês. E eu também tenho um certo envolvimento com comunidades, com o pessoal da BC Makerspace, participo do The Developers Conference, participo também do Wikilab e algumas outras comunidades aí de tecnologia para desenvolver alguns projetos. Bom, o meu trabalho como engenheiro de aplicações na Fibocom é ajudar no processo de desenvolvimento de projetos que utilizam módulos de rede celular. E eu queria trazer aqui para vocês um ponto a respeito sobre o que é um módulo de rede celular para poder contextualizar para vocês do porquê que eu vim falar sobre 5G aqui hoje. Então, basicamente, um módulo de rede celular, eu costumo dizer que não é um módulo que vai dentro do celular, mas é um módulo que permite as coisas se conectarem na rede celular. Então, por exemplo, maquininha de cartão de crédito, rastreadores automotivos, roteadores de 4 ou 5G, totens de autoatendimento, tá? São dispositivos que podem se conectar na rede celular e eu auxilio no desenvolvimento de projetos desse tipo. Então, eu queria trazer aqui para vocês um ponto sobre o tal do 5G, que eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar do tal de 5G, tem muitas notícias a respeito, então a gente vê falando aí que 78 municípios foram liberados para ativação do 5G, a Anatel libera 5G, o 5G vai revolucionar a indústria, vai revolucionar o comércio, mas eu faço a pergunta para vocês, o que é o tal do 5G? Alguém aí se arriscaria a responder? Pode falar, não tem problema não. Alguém? 5G? 5G? Quer tentar falar? 5G? Não? Ninguém? Ninguém? Bom, a gente pode trazer vários termos, tá? Sobre uma forma de se dizer o que é o 5G, mas eu criei essa frase aqui, que eu gosto de dizer que o 5G é uma evolução das redes móveis que permite a implementação de novas tecnologias e novas features, tornando viável novas aplicações. Ficou bonita a frase? Ficou? Eu pensei esses dias aí, eu gostei também. Então, assim, a gente vai usar como base essa frase aqui que eu criei para a gente poder contextualizar e explicar o que é o 5G. Então, com base nisso aqui, a gente vai ter uma agenda em que, primeiro, a gente vai tratar sobre a evolução da tecnologia, depois, sobre as tais das tecnologias e features, e, por fim, sobre as aplicações que a gente pode gerar com o 5G. Ok? Tudo certo aqui? Beleza. Bom, primeiro, só falando brevemente sobre a evolução das tecnologias de rede celular, o 5G nada mais do que é uma evolução das gerações anteriores de rede celular. Então, por exemplo, a gente tinha a rede 1G, que só permitia fazer ligações no início da tecnologia, lá em 1979. Depois disso, a gente teve o 2G, que permitiu, por exemplo, começar a mandar SMS. Então, você não estava preso somente a fazer ligações, em 1991. E aí a gente tem o 3G, que, abrindo um parênteses aqui, que é uma observação importante, na verdade, o 3G foi criado a partir de uma especificação criada pelo 3GPP, que é uma instituição, uma organização formada por várias empresas que estão lá criando um protocolo
que vai definir como funcionam as redes celulares. Então, em 98, foi criado o 3GPP, e em 99 eles criaram a primeira especificação do que a gente conheceu como 3G, tá? Na release 99. E em 2008, a 3GPP lançou a release 8 do LTE. E o LTE é um termo muito importante para a gente trazer aqui, porque LTE significa Long Term Evolution. Isso significa que, a partir da quarta geração de redes celulares, todas as tecnologias e definições de protocolo foram criadas com base no conceito de uma evolução a longo termo. Então, muitas coisas que a gente vai trazer aqui hoje são só uma evolução, de forma que elas podem ser aplicadas no futuro, mas elas também podem ser utilizadas em tecnologia. Em alguns casos, podem ser utilizadas em tecnologias mais antigas. Tá? Então, a gente tem uma compatibilidade bem grande aí de tecnologias de rede celular que a gente pode utilizar. Opa. Espera aí. Aí. Bom, a 3GPP funciona a partir de releases, tá? De tanto em tanto tempo, geralmente uma vez por ano ou algumas vezes a mais, eles lançam as chamadas releases, em que são definidos os protocolos que serão utilizados para a rede celular desde então. Então, quando a gente fala sobre a tecnologia 5G, não significa que a gente está falando sobre uma release 5G, mas a gente está falando sobre tecnologias que foram desenvolvidas a partir da release 15 do 3GPP. Tá? E a gente teve várias features, várias funcionalidades incrementais que foram lançadas desde então. Uma coisa interessante para se dizer a respeito do 5G é que eu gosto dessa frase aqui, né? 5G Network, One Fits All. Significa que a rede 5G ela foi pensada para se encaixar em múltiplos casos, em múltiplas aplicações. Então, se você precisa de um dispositivo com baixa latência, por exemplo, você consegue utilizar o 5G. Se você precisa de um dispositivo com muita velocidade, você também consegue utilizar o 5G. Ou se você precisa de milhões de dispositivos conectados numa rede celular, você também consegue utilizar o 5G. Então, o 5G ele pode se aplicar em múltiplos casos e, por isso, One Fits All. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Se quiser perguntar, fiquem à vontade. Tudo certo? Beleza. Bom, como eu disse, a ideia é desmistificar o 5G. Então, eu quis trazer para vocês algumas tecnologias e features que são utilizadas no 5G para a gente poder entender melhor como que ele funciona, tá? Então, eu destaquei algumas tecnologias aqui, que é o DSS, o SA e o NSA, o CA e o DC, o Network Slicing, o RedCap e o NTN. Não se preocupem, tá, com essa sopa de letrinhas aqui que a gente vai esclarecer já já o que é cada uma dessas features, beleza? Bom, então falando primeiro sobre o DSS, que é o Dynamic Spectrum Sharing, ou compartilhamento dinâmico de espectro. Para que ele serve, como que ele funciona? A ideia dele é que você consiga compartilhar de forma dinâmica, talvez tenha ficado meio óbvio, mas a utilização de determinadas bandas da tecnologia 5G. Então, você, por exemplo, na tecnologia de 4G, acho que eu não vou conseguir apontar o laser ali, mas tudo bem. Na tecnologia de 4G, a gente pode utilizar uma determinada frequência, tá, de 2.600 MHz, tá, que ela é voltada para o LTE, que é o 4G. Mas, em algum momento, a gente pode também reutilizar essa mesma frequência para o 5G. Só que, dependendo da tecnologia que você vai se conectar ou que você precisa utilizar,
você vai utilizar o 4G ou o 5G, talvez na mesma banda. Então, essa feature do compartilhamento dinâmico, ela foi criada para que, dependendo do dispositivo e da necessidade de alocar um 4 ou 5G, você consiga alocar de forma dinâmica. Eu vou trazer um exemplo que talvez ilustre melhor. Hoje em dia, eu acredito que a maior parte das pessoas ainda tenham dispositivos que sejam de 4G. Você tem um dispositivo 4G? Ou é 5G? 4G, tá. Então, digamos que você está aqui na Campus Party e você está usando 4G. Porém, aqui já tem disponível a rede 5G para você. E aí o que acontece? De forma inteligente e dinâmica, a estação radiobase, a antena celular que está aqui do lado, ela consegue verificar se tem mais ou menos dispositivos de 4G aqui e ela consegue alocar de forma inteligente essa capacidade da rede. Então, se ela verificar que aqui tem muitos dispositivos 4G, ela vai alocar mais capacidade para a rede 4G. Ou então, se tivesse mais dispositivo 5G, ela faria o mesmo para dispositivo 5G. E isso acontece de forma dinâmica. Então, digamos que lá na Avenida Paulista, de manhã tem muita gente com rede, com dispositivos 4G, e à noite talvez tenha com mais dispositivos 5G. E ela vai alocando isso de forma dinâmica. Deu para pegar? Isso é muito legal porque garante que esses dispositivos, tanto os dispositivos mais antigos do tal do LTE, né, evolução a longo termo, que eles consigam trabalhar ainda com uma certa compatibilidade com essa rede que existe hoje. E vice-versa. Ok? A gente tem outra tecnologia também, que é o tal do SA e o NSA, que é o Standalone e o Non-Standalone. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse termo, tá? Muita gente chama o tal do 5G puro ou 5G não puro, ou 5G de verdade, algo nesse sentido, que seria o 5G SA, Standalone, seria um 5G somente, talvez, algo nesse sentido. Por quê? A ideia é que você consiga utilizar redes compartilhadas. Você pode utilizar uma antena de 5G e uma antena 4G, juntar as duas para poder ter um desempenho melhor. Por que que isso acontece? Porque às vezes pode ser caro, por exemplo, para você instalar uma rede 5G aqui, para ela ter capacidade para todo mundo. Então, nesses casos, você pode dividir essa capacidade com uma antena 4G, e aí vocês fazem um compartilhamento dessa capacidade, tá? E fornecem um desempenho bom para o seu usuário. Nesse caso, quando a gente faz esse compartilhamento de capacidades entre rede 4G e 5G, a gente tem o que a gente chama de rede NSA, que é a Non-Standalone. Quando a gente está utilizando somente uma tecnologia, podendo ser somente 4G ou somente 5G, a gente chama de rede SA ou Standalone. E a gente tem várias combinações aí que a gente pode utilizar. Vou só trazer alguns exemplos aqui, tá? Por exemplo, a opção 1, a gente pode ter um dispositivo 4G conectado numa antena 4G, ou a opção 5, que a gente pode ter um dispositivo 4G conectado numa rede 5G, já que eles são compatíveis. Mas a gente também pode ter, claro, um dispositivo 5G conectado em uma rede 5G, ok? E a gente pode mesclar isso, então ter, por exemplo, uma rede 4G que compartilha conectividade entre uma antena 5G e uma antena 4G e várias outras combinações a partir disso, tá? Que eu acho que vocês conseguiram já entender o conceito. Mas afinal, quais são os benefícios de uma rede standalone, de uma rede que vai utilizar um 5G puro? A gente vai ter um acesso mais rápido, a gente vai ter uma latência menor, a gente vai ter algumas features, como por exemplo o Network Slicing, que eu já vou falar sobre ele logo mais, e algumas outras coisas bem interessantes que eu vou trazer para vocês. Ok? Tudo bem até aqui? Outra tecnologia e feature
bem interessante sobre o 5G é o Carrier Aggregation e o Dual Connectivity, o CA e o DC. Vou começar falando sobre o Carrier Aggregation, que nada mais é do que você poder pegar diferentes frequências do espectro de rede celular. Então, a gente pode ter a frequência 1, a frequência 2, e a gente pode juntar elas para poder ter um desempenho maior. Então, aqui no slide, por exemplo, a gente tem F1, F2, F3, F4. A gente tem 4 frequências diferentes, a gente junta elas e a gente tem uma capacidade maior de velocidade, de banda. Já a Dual Connectivity é você poder utilizar uma feature parecida em que ao invés de você simplesmente alocar as bandas específicas de uma tecnologia 5G, você também utiliza isso dentro do espectro 4G. Então, você poderia até mesmo agregar bandas de uma rede 4G, agregar bandas de uma rede 5G e juntar elas formando uma dupla conectividade ou dual connectivity. Ok? E aí, a gente vem com uma outra tecnologia que que você consegue utilizar dentro do 5G, que é o Network Slicing, tá? Eu gosto muito disso aqui, eu acho muito interessante, que basicamente o Network Slicing, ou em português seria como fatiamento de rede, é a possibilidade de você fatiar a sua rede celular com regras e combinações diferentes, dependendo do dispositivo que vai se conectar, tá? Então, eu vou trazer um exemplo aqui só para ilustrar, tá? Não significa que é Network Slice, mas, por exemplo, acho que todo mundo aqui já foi em algum momento em algum jogo de futebol, em algum show, em um estádio, em que vocês tentaram, por exemplo, fazer um vídeo lá no Instagram, publicar ele e vocês viram que vocês não tinham rede celular nenhuma. Certo? Acho que todo mundo já sofreu isso. E aí você vai, de repente, comprar alguma bebida depois ali no bar e você consegue utilizar o seu celular ou o seu cartão de crédito para poder comprar aquela bebida. Só que o cartão de crédito, ele estava se conectando em uma máquina de cartão celular, uma máquina de cartões que usa a rede celular. E aí vocês se perguntam, poxa, mas como que a maquininha consegue acessar a rede celular e eu não? Como que eu não consigo publicar a minha foto ou meu vídeo no Instagram e a maquininha consegue fazer a transação? O que acontece ali é que a maquininha tem uma prioridade na rede para ela conseguir acessar e compartilhar as informações que ela precisa. No caso, o seu celular não tem essa prioridade. Porém, nesse caso, ela é feita de uma forma um pouco mais simples, tá? Que a gente chama de APNs, a gente tem APNs diferenciadas. Nesse caso do Network Slicing, você pode aplicar um conceito parecido com isso, só que você pode ter muitas combinações de prioridades e regras diferentes que podem ser aplicadas dependendo do dispositivo. Então, por exemplo, se a gente tiver um carro conectado, talvez você tenha ali uma central multimídia em que, convenhamos, você talvez não precise de tanta prioridade ali, já que você talvez só quer rodar um áudio, um podcast que você quer ver. Então, você pode ter um slicing menos prioritário dentro dessa central multimídia, mas que ele garanta o mínimo para você carregar o seu áudio. Porém, se a gente tivesse, por exemplo, uma câmera de segurança, que ela vai estar conectada dentro da rede 5G, essa câmera vai precisar de ter um pouco mais de prioridade, porque é uma informação importante que ela pode estar transmitindo ali. Então, você cria regras diferentes para que essa câmera possa se conectar na rede. Deu para entender? Tudo certo? E você pode aplicar isso para vários outros dispositivos. Então, dependendo do grau de importância desse dispositivo que você tem, você cria uma regra para ele dentro da rede 5G. Bom, outra feature que a gente tem é o RedCap, tá? Ou capacidade reduzida. Eu acredito que muitos aqui já devam ter ouvido falar que o 5G ele é grandes velocidades
e uma baixíssima latência. E talvez você, dependendo do produto que você tenha, talvez você não precise ter tanta velocidade. Então, por exemplo, talvez na sua TV, Smart TV 8K, você precise ter uma banda muito alta para você conseguir baixar um vídeo em 8K do seu serviço de streaming favorito. Mas no seu smartwatch, talvez você não precise ter tanta velocidade assim, já que a tela é pequena, não precisa de resolução, e você vai utilizar ali talvez só para ver notificações. O RedCap ele foi criado para você reduzir algumas capacidades do 5G, você ter uma rede um pouco mais simplificada, para que ela possa se encaixar em outros casos de uso e também permita outras features, como por exemplo um baixo consumo de bateria. Porque se você tiver um dispositivo que tem uma altíssima velocidade, ele provavelmente vai consumir muita bateria. Mas talvez você não queira isso para o seu dispositivo. Talvez você prefira que ele consuma menos bateria e tenha uma velocidade reduzida. Então você consegue encaixar isso. E a gente consegue também utilizar algumas outras features do 5G com base nesse conceito de capacidade reduzida. Por exemplo, algumas aplicações, a gente pode utilizar dispositivos vestíveis, né, wearables, em que eles podem consumir um pouco menos de capacidade dessa rede 5G, como eu disse antes, utilizando uma velocidade reduzida. Sensores industriais em que você provavelmente não vai precisar de tanta velocidade, mas você precisa de uma latência melhor. Então, como o RedCap é um meio termo entre tudo, você vai ter uma latência razoável ou boa, mas você não vai precisar utilizar toda a velocidade disponível. Ou até mesmo o monitoramento de vídeo, né? Câmeras que, dependendo do caso, você só precisa ter uma boa velocidade para que você possa fazer o upload de alguns vídeos de tempos em tempos. Enfim, acho que deu para entender que é um meio termo do 5G, ok? Outra feature bem interessante que o 5G proporciona para a gente é o NTN, o Non-Terrestrial Network, que é a capacidade de termos redes celulares em dispositivos a partir de uma rede não terrestre. Basicamente, a gente pode ter satélites por aí que vão fornecer conectividade para o seu dispositivo. Talvez para o seu celular poderia ser até legal, mas eu acho que talvez não seja tão necessário você ter uma conectividade via satélite no seu celular. Mas, por exemplo, em dispositivos de rastreamento de veículos, pode ser uma feature muito importante. Porque imagina um carro que ele poderia simplesmente ir para uma área onde não teria cobertura de rede celular, ele poderia se conectar numa rede satelital e enviar a localização dele. Entendeu? Isso viabiliza várias aplicações bem interessantes que são geradas. E aí eu trouxe até alguns exemplos aqui, que no caso do Brasil, a Anatel já começou a realizar alguns testes de comunicação direta entre satélites e terminais móveis. Então, em breve, nas próximas releases e dispositivos que vão ser lançados utilizando 5G, a gente vai poder se conectar diretamente em redes satelitais, tá? E a própria SpaceX, porque eu acredito que quando eu comecei a falar sobre redes satelitais, vocês devem ter pensado na SpaceX, tá? Que no momento não utiliza rede celular, ela utiliza um outro protocolo, uma outra frequência, mas a própria SpaceX já está fazendo parcerias com algumas operadoras ao redor do mundo para que eles possam também oferecer o serviço de rede satelital. Então, em breve, a gente vai ter muitos dispositivos aí e vão poder se conectar em qualquer momento a partir de redes satelitais. Eu não sei se todo mundo aqui está acompanhando a gamificação da Campus Party, tá? Então, eu trouxe uma surpresinha aqui para a galera que está de casa, não sei se vocês também estão acompanhando, mas a gente tem uma brincadeira aqui que em algumas palestras nós estamos exibindo esse QR Code, ele vale alguns pontos e você pode ganhar alguns prêmios depois. Então, fiquem à vontade para poder fotografar aqui e a gente poder gamificar a Campus Party. Beleza? Vou esperar mais um pouquinho aí.
Tudo certo aí, pessoal? Mais alguém? Todo mundo? Já? Beleza? Beleza? Ó, chegou um atrasado ali. Vamos lá. Todo mundo da palestra já escaneou, beleza? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três e próximo slide. Bom, eu disse que eu ia falar sobre algumas aplicações do 5G, tá? Então eu vou trazer alguns tópicos aqui, tá? O primeiro vai ser sobre o status atuais das redes, o FWA, já vou explicar o que é, o streaming e as redes privadas, que são algumas aplicações que eu considero bem interessantes diante do cenário e das possibilidades que o 5G oferece. Então, primeiro falando sobre o status das redes 5G, tá? A gente já tem várias redes 5G ao redor do mundo, tá? Que estão sendo lançadas. Esse daqui, inclusive, é um infográfico da GSA-Com, que eles estão atualizando todos os meses, com informações a respeito de quantos países já lançaram ou estão lançando rede 5G, quantas redes comerciais a gente tem, quantos dispositivos a gente já tem anunciado, tá? Depois vocês podem analisar isso aqui com mais calma. E no caso do Brasil, que certamente vocês devem estar se perguntando agora, a gente já tem, sim, rede 5G no Brasil. Alguém aqui já entrou no celular e viu que estava lá escrito 5G? Já, né? Legal. Então, assim, a gente tem uma rede no Brasil que está crescendo. Existe um roadmap criado pela Anatel em parceria com as operadoras, em que a cada mês eles estão lançando permitir que esse slice em específico, todos os dispositivos que estiverem conectados lá, eles vão poder se conhecer, assim como eles poderiam se conhecer dentro de uma rede cabeada ou de Wi-Fi. Mas também dentro da mesma antena você pode ter um outro slicing que você vai ter outras regras, tá? Então, assim, com o 5G você consegue viabilizar muitos modelos interessantes. Tá bom? Alguma dúvida? Vou pedir, alguém pode... Peraí, temos uma dúvida aqui, temos outra dúvida ali. Não sei se alguém pode pegar o microfone e passar lá, por favor. Aqui, ali. Oi? Ah, tá aqui o microfone. Ah, pode ir lá, por favor, gente. Só uma coisinha. Todo o material da apresentação, eu ainda não coloquei, eu vou colocar daqui a pouco, tá? Disponível no meu site, frago.zo. Tá? Vocês podem acessar lá, tem os meus contatos, redes sociais também, podem ficar à vontade para mandar mensagem lá. É isso, por favor. Beleza? Opa, tudo jóia? Uma dúvida que eu tenho, que eu parei de acompanhar as notícias 5G faz um bom tempo, mas um problema que tinha lá no começo, não sei se é ainda, é sobre as antenas, né? Parece que o 5G ele tem uma frequência muito maior do que a 4G, né? Então, quanto maior acho que a frequência, menor a distância que alcança, né? E a infra de antenas seria muito mais cara do que a 4G existente. Ela não sei se a 4G suporta ou não suporta 5G. Eu queria só que você desse um release que pé que tá essas coisas das antenas voltadas mais para o telecom. Perfeito. Qual é o seu nome? Kelvin. Kelvin, obrigado pela pergunta. Bom, o que você está perguntando, na verdade, é que existem faixas de frequências diferentes que a gente pode utilizar para o 5G. Eu não quis trazer isso daqui como uma tecnologia ou feature para não me prolongar muito mais, mas vou tentar fazer um breve resumo, tá? Basicamente, você consegue utilizar o 5G dentro de um espectro que a gente chama de sub-6, ou abaixo de 5 GHz. Tá? Geralmente, os dispositivos se conectam dentro dessa frequência, você não vai ter uma perda de desempenho tão grande assim, dependendo da distância. Você vai ter um desempenho muito similar com o que você já tem hoje com a rede celular. Tá? Onde você tem uma perda de desempenho muito maior com relação à distância, é no que a gente chama de millimeter wave. São faixas de frequências que são acima de 26, mais ou menos, gigahertz. Tá? Então, é uma faixa muito alta. Porque, realmente, quando você tem uma faixa de frequência mais alta, ela vai se perder mais facilmente no ar e você vai precisar ter mais gateways, mais antenas para você poder prover esse tipo de conectividade. Porém, por outro lado, com o millimeter wave, você consegue ter um desempenho muito maior, você consegue prover
muito mais velocidade em alguns casos. O cenário do millimeter wave ainda é um pouco complicado, tá? Porque a gente tem essa limitação física, mas, por outro lado, a gente tem outras capacidades que são permitidas. Então, eu não sei nem como dizer ainda se o millimeter wave talvez seja o futuro realmente. A gente espera que sim, tá? Mas a gente ainda tem essa barreira da distância que a gente precisa vencer, né? essa distância física a gente precisa vencer para poder implementar o millimeter wave. Uma das possíveis soluções para isso é você reduzir o custo das antenas, você ter várias antenas espalhadas, não talvez para prover conectividade para 10 quarteirões, mas talvez você poderia ter uma antena a cada quarteirão conectada. Mas você tem várias outras complexidades técnicas que precisam ser vencidas para você implementar isso. Mas, então, não sei se respondi essa pergunta. Isso, o millimeter wave ainda está em desenvolvimento, tá? No caso, o que eu trouxe aqui já são features que já funcionam dentro do Sub-6. Tá? Você já consegue ter esse desempenho que eu mostrei aqui dentro de um espectro comum e que já existe hoje. Próxima pergunta? Quer perguntar no microfone, por favor? Fala, boa noite. Eu vi que num dos slides você apresentou um Before 5G, depois 5G First e o futuro 5G, né? E lá tinha algumas bandas, 2G, 3G. Na verdade, são duas perguntas e a primeira é, com o avanço da distribuição do 5G, tende a morrer o 2G e 3G, eliminar definitivamente, ficar só 4G ou só 5G? E uma segunda é, hoje eu tenho o celular com 5G, sempre que eu conecto eu acho ele mais lento que o 4G. Ela já está realmente implementada, funcionando, pronta, ou ainda tem melhorias a serem feitas para ela ficar perfeita? Boas perguntas, vamos lá. Então, com relação à primeira pergunta, o 5G vai matar as tecnologias anteriores? Algumas. O 2G e o 3G, sim, estarão fadados a morrer em breve. Tá? Porém, o 4G, não. Porque o 4G ele é o LTE, ele é o Long Term Evolution. Ele já foi criado e pensado para que ele possa ser mantido ao longo prazo. Obviamente, com o momento, a gente vai ter as redes 4G convergindo para uma rede 5G. Mas elas podem continuar funcionando de forma dinâmica. Já no caso 2G e 3G, a gente vai sim acabar matando eles, porque eles não são tão compatíveis assim. Tá? Uma coisa interessante, dispositivos que utilizam 2G e 3G hoje, geralmente são dispositivos que precisam de uma baixa capacidade de rede. Você não consegue atingir mais do que 100 MB, por exemplo, no dispositivo 2G. E se um dispositivo usa hoje 2G, provavelmente ele não precisa de tanta capacidade. Então, o RedCap, essa capacidade reduzida que eu falei do 5G, ele seria uma alternativa para que dispositivos 2G possam entrar dentro das tecnologias 5G, porém com uma capacidade reduzida, um custo reduzido e um consumo de bateria também reduzido. Tá? A segunda pergunta foi... Tá, vamos lá. Você sentiu que a sua rede, que quando o seu celular se conectou no 5G, você não teve um desempenho tão bom assim quanto esperado. Isso pode se dar por várias situações, tá? Primeiro, você pode estar testando em um local que pode ter muitos outros dispositivos conectados. Você tem que pensar que a antena que está provendo a conectividade para você vai ter que compartilhar esse desempenho com vários outros dispositivos. Então, isso pode ser um dos fatores. Porém, pode ser também que na região que você está, talvez esteja sendo utilizado o DSS, o compartilhamento dinâmico de espectro. Talvez tenha muito mais dispositivos 4G ao redor de você e que toda a prioridade da rede está sendo, no momento, fornecida para dispositivos 4G. Que possivelmente no futuro, quando esses dispositivos 4G forem substituídos por 5G, você talvez tenha mais capacidade no 5G. Mas ainda assim, é difícil chegar em uma razão exata do porquê isso acontece, tá? A gente tem várias variáveis aí. Inclusive, talvez você testou onde? Na sua casa? Lá na área externa, tipo na rua mesmo. Talvez se você tivesse se aproximado mais de uma antena ou algo nesse sentido, você talvez teria um desempenho melhor. Mas, enfim,
A rede 5G ainda está em evolução, ainda está em implementação, que nem eu disse sobre as releases da Anatel. Então a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho para você poder virar e falar que na Faria Lima inteira eu tive uma conexão fantástica de 5G, tá? Porque está tudo em construção. Mais alguma pergunta? Vou começar com ela aqui depois você, tá bom? Por favor, microfone. Boa noite. Boa noite. Eu queria entender, você falou que o 3G pode morrer, porém, não tem uma comunicação do 4G com 3G? A configuração assim de vizinhos? Você diz de utilizar as duas redes ao mesmo tempo? Não ao mesmo tempo. Eu não sei explicar direito, mas... Por exemplo, você configura o site 3G com o site 4G no CS Fallback, por exemplo. Tá, vamos lá. Eu acho que entendi essa pergunta. Se eu responder errado, você me fala, por favor. Tá? Eu acho que você está falando aí de formas que antenas podem ser configuradas para fornecer conectividade para dispositivos. Tá. O que acontece? Dependendo da tecnologia que você vai utilizar, você tem que ter uma antena específica para aquela tecnologia. Então, para você poder fornecer conectividade para um dispositivo 2G, você tem que ter uma antena 2G. O mesmo para 3G. Para 4G também, porém você pode compartilhar essa mesma antena com o 5G. No 4G e no 5G, eles podem se comunicar. Então, por isso você consegue reaproveitar esses equipamentos. No caso do 2G e do 3G, você não consegue reaproveitar esses equipamentos. São redes separadas, são antenas separadas. Então, por isso que eu digo que o 2G e o 3G, eles estarão fadados a morrer, porque eles não têm essa compatibilidade entre si. Entendeu? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Tá bom. Se quiser perguntar mais uma coisa. Não? Ok? Oi? Handover. Isso se chama handover. Tá, perfeito. Vamos lá. Então, na verdade, a pergunta é sobre um handover. O que é o handover? O handover é quando você sai de uma célula e você está conectado a uma antena celular, você se move andando ou com o seu carro, você vai para uma outra área, alguns metros ou quilômetros de distância, em que você vai se conectar em uma segunda rede celular. Tá? E aí você consegue fazer um handover, que é essa transição de forma dinâmica e de preferência sem gargalos, sem travamentos. Tá? O que acontece? O handover ele vai ser definido a partir da capacidade do dispositivo se conectar na rede que ele está. Se você estiver usando um módulo de rede celular, ou até trazendo um pouquinho mais para o senso comum, se estiver usando um celular que ele tenha 2G, 3G, 4G e 5G, provavelmente ele já vai conseguir fazer o handover entre todas essas tecnologias. Porém, já que eu estou falando que, por exemplo, o 2G e o 3G em algum momento vai morrer, em breve, eu acredito pelo menos, que a gente vai ter celulares, por exemplo, que não vão ter compatibilidade com 2G e 3G. Nesse caso, se esse celular já não é compatível com 2G e 3G, ele não vai conseguir fazer esse handover. Ele não vai conseguir fazer essa transição de sair de uma antena de 2G e se conectar numa antena de 5G depois. Tá? Acho que deu para entender? Beleza. Por favor. Boa noite. Boa noite. A minha dúvida é acerca da evolução do 5G. O Wi-Fi, a gente já está tendo estudos sobre até o 7 e tem o 6E e o 6. No caso da tecnologia 5G, vai haver o 6G também? Sim, tá? O pessoal já está discutindo, já estão especificando, mas como eu disse lá no começo, assim como o 5G é apenas mais uma release do 3GPP, o 6G também vai ser só mais uma release do 3GPP. Eu realmente não lembro agora qual que é o número, mas talvez ele seja, sei lá, a release 21, 22, não sei, talvez algo nesse sentido. Mas sim, a gente vai ter o 6G em algum momento, tá? Que nada mais é do que apenas uma outra nomenclatura para falar que a gente vai estar falando sobre uma release 20, 21, 22 do 3GPP. Tá bom?
Mais alguém? Bom, gente, acho que é isso então. Muito obrigado, pessoal, para quem acompanhou até aqui. O pessoal que estiver em casa também, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me contatar nas redes sociais, podem conversar aqui. E é isso, minha gente. Obrigadão.